Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão. Estamos em mais uma aula de Catecismo da Igreja Católica, nesse projeto de catequese pastoral, de fato, para que você possa buscar, de fato, efetivamente, conhecimento da fé, conhecimento da verdade, aquilo que a Igreja vem a nos ensinar, né? Desde já quero louvar e agradecer a Deus pelo seu sim, mais uma vez, estar conosco neste projeto, nesse itinerário, justamente para que possamos buscar conhecer mais e mais da verdade, das coisas do alto, né? Então, que nós possamos iniciar já rezando e pedindo a Deus que Ele venha realmente em nosso auxílio, em nosso socorro, que o Senhor mesmo venha se revelar a nós, que seja Ele próprio, o próprio Cristo Jesus, que venha com a sua revelação, revelar-se a nós, apresentar-se a nós efetivamente, que cada momento formativo, que cada momento de formação, cada momento de palestra, de aula, não seja simplesmente uma aula, mas seja uma aula que possa iluminar verdadeiramente a tua inteligência e convidar a tua vontade mesmo a segui-lo, a buscá-lo. Que seja o próprio Deus mesmo que se revela em Cristo Jesus, que venha te convencer, te apresentar a verdade. Porque uma vez que você conhece a verdade, ela lhe vence, né? E você passa a aderir a ela, efetivamente. Então, você possa se encantar com a verdade, com a revelação, e desde já bendizer e louvar a Deus por tudo aquilo que você está podendo vivenciar, pela oportunidade que você mesmo se dá de vivenciar este aprendizado, as coisas de Deus, as coisas do alto, baseado no que a Igreja nos ensina por meio deste catecismo da Igreja Católica, o verdadeiro presente nos dado por João Paulo II, também com a colaboração do então Cardeal Ratzinger, Bento XVI, e que você possa realmente usufruir os frutos necessários para toda esta realidade formativa. Então, bendito seja Deus por tudo aquilo que o Senhor está realizando na vida, no coração de tantos irmãos que acolhem este ensinamento, o ensinamento da Igreja, baseado no Catecismo da Igreja. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e te pedimos pela ação, pela força vivificante do Teu Espírito Santo, pelo poder renovador do Teu Espírito Santo. Tu vês renovar o nosso coração, Senhor. Vem revelar em nós, apresentar-se a cada um de nós toda esta Tua realidade, ó Deus do céu e da terra. Realidade mesmo da Tua revelação, Senhor. Por isso clamemos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo venha socorrer o nosso coração, socorrer a nossa inquietude. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, com grande alegria, nós retomamos o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica a partir da profissão de fé, do símbolo da fé, vamos dizer assim, o credo, em outras palavras, né? Podemos assim bem evidenciar. Na aula passada, nós pudemos falar e tratar um pouco a respeito dessa realidade mesmo do homem que busca conhecer a Deus. É o próprio Deus quem vai colocar no coração do homem o desejo de querer encontrá-lo, o desejo da verdade, o desejo de conhecer a Ele próprio. Falamos também na aula passada, como diria São João Paulo II, como também fala Santo Agostinho, que existem duas asas, né? Existe a realidade da fé e a razão, o intelecto, né? Duas asas, como que duas asas que nos apontam
para o conhecimento e a contemplação da verdade. Então nós podemos perceber esta condição, elas devem caminhar juntas, né? A fé e a razão, ela não pode ser uma inimiga da outra, podemos assim dizer. Uma não se opõe à outra, pelo contrário, uma complementa a outra. A fé, ela vai orientar, digamos assim, iluminar a razão, e a razão também vai contribuir com a fé dentro desse processo. A inteligência, né? Ela contribui, ela acolhe a experiência da fé. Pela inteligência, já que vamos perceber que a fé também é um ato humano, um ato da inteligência, a fé ela é acolhida pela razão. As duas realidades precisam estar consoantes, digamos assim, né? Unidas para que possamos contemplar efetivamente a verdade. Foi isso que nós vimos na aula passada. Nós falávamos justamente desse desejo de Deus, se assim bem pudermos nos expressar. Nós falávamos, inclusive, que Deus ele realmente vai imbuir o homem, o coração humano, justamente para que ele busque a Deus, procure realmente, tateando mesmo, né? As apalpadelas, buscando mesmo conhecer a Deus efetivamente. Vimos também justamente na aula anterior sobre as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Quero ver se você se recorda destas vias de acesso que o Catecismo vai colocar lá no número 32, nós observamos o mundo material e o homem, né? As duas vias de acesso ao conhecimento de Deus. Acabamos também por citar um pouco de Santo Tomás de Aquino, né? Nas provas, nas vias que ele coloca na Suma Teológica da existência de Deus. Falávamos, inclusive, um pouco sobre o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Nós bem pudemos falar sobre esta realidade, esta condição que a Igreja também nos apresenta, esta realidade mesmo da adesão a este conhecimento, né? A necessidade que o homem tem de ser iluminado mesmo também pela revelação de Deus. Ou seja, na aula anterior falamos apenas do esforço humano de conhecer a Deus, de conhecer a verdade, né? Como, inclusive, falar de Deus, como dialogar sobre Deus, até mesmo com realidades não cristãs, como realidades ateias, se assim bem pudermos perceber, como realidades não crentes, né? Forma, inclusive, de estabelecer um diálogo que nós podemos chamar de diálogo interreligioso, se bem assim pudermos perceber ao longo de toda a narrativa que nós já estudamos na aula anterior, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco agora da resposta de Deus, podemos assim dizer. Primeiramente, o homem busca Deus. O homem que teve no coração o desejo da verdade, que foi colocado pelo próprio Deus. Deus é que coloca no coração do homem o desejo de querer encontrá-lo. Porque nós somos tão limitados, somos tão pequenos, tão fracos e tão falhos, né? Que naturalmente nunca ia passar pela nossa cabeça querer buscar a Deus, querer buscar nosso Senhor, né? Querer entender que existe algo superior. Nós jamais poderíamos ter esta curiosidade se não tivesse pelo menos um auxíliozinho, né? O próprio auxílio sutil de Deus, de fazer com que o homem despertasse a inteligência para buscar, mediante um esforço humano, as coisas do alto. E agora que o homem buscou efetivamente a Deus, começamos a aula de hoje falando a respeito da revelação de Deus, do Deus que se revela. Eis a nossa aula de agora. Terá justamente este tema, a revelação de Deus. E você já pode tomar comigo, mais uma vez, eu aqui enfatizo a necessidade de você ter o catecismo da Igreja Católica, um catecismo físico que é bem interessante a gente ter para folhear, inclusive, para acompanhar, inclusive, né? Mas para muitas pessoas que talvez não tenham condições de adquirir o livro físico, saiba que existe disponível também na internet. É fácil de você adquirir o catecismo via PDF na internet. Então é bem propenso, inclusive, né? Para que a gente possa estudá-lo de forma mais efetiva, né? De uma forma assim bastante tranquila, digamos até com uma certa serenidade, para que possamos efetivamente ter uma busca mesmo de um conhecimento e beber mesmo desta fonte que é de fato uma riqueza, né? Quando nós estamos folheando o Catecismo da Igreja, nós vamos passeando por toda uma história, por toda a história da Igreja, que envolve não somente a realidade eclesial, a realidade institucional, mas envolve toda uma realidade mística, envolve toda uma realidade dos santos,
toda uma realidade antológica, podemos assim perceber, né? Ao longo da história há muito o que se observar, há muito o que se contar, há muito o que se aprender de todo um tesouro espiritual que a igreja tem a nos proporcionar. Vale muito a pena você fazer esse esforço mesmo, de querer buscar essas coisas do alto. Você percebe que muitas outras realidades acabam não tendo sentido, né? A partir do momento que você conhece efetivamente essa revelação que se apresentou aqui para nós. É isso que nós já vemos no capítulo 2, aqui, desta primeira sessão, se assim notarmos, né? Capítulo 2 da primeira sessão do Catecismo da Igreja, aqui na primeira parte, né? Deus vem ao encontro do homem. Eu estou aqui no número 50 do Catecismo da Igreja Católica. Deus vem ao encontro do homem. Observe o que ele diz. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza a partir de suas obras. Isso foi o que nós já mencionamos na aula anterior. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças. A da revelação divina. Há coisas que nós podemos compreender da parte de Deus utilizando-se unicamente o esforço humano e a inteligência. Nós falávamos na aula passada sobre a realidade filosófica de Santo Tomás de Aquino, de Santo Anselmo de Cantuária, né? Vamos trabalhar justamente essa realidade. Porém, nós vamos perceber que existe algo assim que nos escapa, que nós não conseguimos alcançar, que nós não conseguimos chegar se ele não se revelar. É aí onde entra a revelação divina. É o que nós vamos observar aí, inclusive ele dá a anotação, apenas para que você possa se situar nessas notações. Ele dá uma anotação aqui no número 22, você pode observar aí, quando estamos lendo, né? No número 50, tem uma nota de rodapé aí, bem pequenininho aí o número 22, e você vai lá embaixo, no número 22, ele vai mostrar justamente que essa anotação ela foi tirada justamente do chamado Concílio Vaticano I, né? Uma nota que foi evidenciada a partir deste concílio. Então, se você for observando, só para que você possa ir vendo as citações de onde o catecismo está tirando a sua fala aqui dentro desse processo. Ele vai dizer, por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Livremente. Não foi pedido. Não foi um pedido, ele quis. Deus se revela e se doa ao homem. Falo revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. É aquela realidade. Existem coisas que nós não conseguimos alcançar apenas pela razão humana. Por exemplo, a realidade mesmo da Trindade, né? De um Deus que apresenta, digamos assim, ele é 3 pessoas em Deus, podemos assim observar. Vamos notar, por exemplo, que Deus se manifesta no Antigo Testamento, mas quando chega o Novo Testamento, nós já vamos começar a compreender que Deus tem um filho. E esse filho é consubstancial ao Pai, ou seja, esse filho tem a mesma substância do Pai. Ou seja, esse filho é Deus, né? E depois você vai percebendo que este filho diz que vai enviar o Espírito Santo. O Espírito dele, o Espírito da verdade. Esse Espírito é Deus. E aí o entendimento de uma realidade trinitária, de um Deus que é único. Não são 3 deuses, mas um Deus que é único. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não são 3 deuses, são 3 pessoas, o mesmo Deus. Então é interessante percebermos este mistério, por isso que chamamos um mistério, mistério da Santíssima Trindade, uma revelação, uma realidade que foi revelada, que escapa-nos ao conhecimento simplesmente da razão humana, ou seja, ao momento em que Deus realmente precisou se revelar, podemos assim observar. E aí nós notamos já no número 51 que Deus revela o seu projeto benevolente. Se nós pudermos notar aí a fala que ele vai evidenciar dentro deste processo. E para tanto, nós vamos contar aqui com uma participação muito especial, com uma literatura que vai nos acompanhar ao longo de toda essa passagem, que é a Constituição Dogmática da Igreja, do Concílio Vaticano II,
chamada Dei Verbum, né? Antes de mais nada, é interessante, a gente usa muito o termo concílio, né? É interessante definirmos o que seria um concílio, né? Quando eu falo Concílio Vaticano II, agora há pouco eu havia falado sobre o Concílio Vaticano I, mas o que é um concílio, né? O concílio é justamente o quê? Digamos que seja um encontro, podemos assim perceber inicialmente, um encontro de bispos, vamos observar do mundo todo, né? Para dizer que um concílio ecumênico, né? Um concílio ecumênico é um concílio em que se destina para toda a igreja e é necessário que se evidencie este concílio para como que uma reunião de bispos. É claro que existem alguns padres também que vão estar participando, né? Naquele contexto, eles inclusive são chamados de padres conciliares, e eles vão definir alguma realidade ligada à fé, ligada aos costumes, ligada à moral, né? Então nós temos aí diversos concílios ao longo da história da igreja, além dos concílios regionais, que são inúmeros, né? Mas existiram alguns concílios que atingiam a igreja como um todo, né? Chamados de concílios ecumênicos. Nós tivemos aí ao longo da história 21 concílios ecumênicos até o Concílio Vaticano II, que aconteceu aí na década de 60, né, entre 62 e 65, o Concílio Vaticano II foi o 21º concílio ecumênico da Igreja, ou seja, o catecismo da Igreja Católica, na verdade, se formos observar, é como que uma resposta, né, dos trabalhos evidenciados por ocasião do Concílio Vaticano II. Digamos assim. Tanto é que muitas das citações que nós temos neste catecismo são citações que vêm de documentos do Concílio Vaticano II. É o que eu estou citando aqui. Se você observar, a Dei Verbum, palavra de Deus, né? É uma constituição dogmática deste concílio, tá? Do Concílio Vaticano II. Lembrando, ele é o 21º concílio, ou seja, ao longo da história da igreja nós tivemos 21 concílios ecumênicos. Ele é o 21º concílio. E teve vários documentos que foram promulgados a partir das suas decisões conciliares, né? Este que eu estou citando, que vai nos acompanhar na aula de hoje, é justamente a Constituição Dogmática Dei Verbum, que vai tratar da revelação divina. Só para você se situar com relação a essa realidade de constituições dogmáticas, né? Nós tivemos, pelo menos no Concílio Vaticano II, pelo menos 4 constituições dogmáticas. A Constituição Lumen Gentium, que é sobre a Igreja, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, falando sobre a realidade da Igreja no mundo contemporâneo, quais seriam as ações da Igreja no mundo contemporâneo. Gaudium et Spes significa graça e esperança, né? Lumen Gentium, luz dos povos. A Dei Verbum, que é o que nós vamos falar, a palavra de Deus. A Sacrosancto Concilium, né? Fala sobre a realidade da liturgia. São realidades, são questões que são interessantes a gente procurar entender até para compreender o contexto quando nós estivermos falando aqui. E a Dei Verbum vai tratar justamente da revelação, que é dada por meio da Sagrada Escritura, como também por meio da chamada Sagrada Tradição da Igreja, né? Que tem ambas o mesmo valor. É quando a Dei Verbum vai tratar justamente tanto da Escritura quanto da tradição e ainda o papel do magistério da Igreja ao longo de todo esse processo, de como tudo isso vamos dizer assim, engrenado, né? Toda essa engrenagem para que possamos compreender. Então, só para você observar aí, logo no número 51, ele vai fazer justamente uma citação da Dei Verbum. Ele vai falar o seguinte: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Que maravilha podemos perceber esta condição aqui que a Dei Verbum coloca. Em outro momento da Dei Verbum, aqui ele não cita, né? Mas na própria Dei Verbum ele vai dizer que no Espírito Conciliamento vai falar que Deus, ele fala, vem nos falar como para quem fala para amigos. Olha que beleza, que maravilha. O Deus onipotente, criador de todas as coisas, o Deus eterno, que sempre existiu, ele que é, que era e que vem, de repente, na história, ele entra na história. Ele interrompe, digamos assim, interpela na história, né? Rasga, digamos assim, a história humana, entra na história
e vem nos falar como quem fala a amigos. Citando o Evangelho segundo São João, né? Com quem quer ter intimidade, podemos assim perceber. Eis o Deus de tão grandioso que vem interpelar na história para falar como quem fala a amigos. É interessante observar o quanto ele quer ser íntimo de nós e o quanto ele nos conhece de fato. É o que Santo Agostinho muitas vezes vai falar. Em uma determinada fala, ele diz assim: Deus é maior do que aquilo que há de maior em mim e mais íntimo do que aquilo que há de mais íntimo em mim. Deus é maior do que aquilo que há de maior em mim e é mais íntimo do que aquilo que há de mais íntimo em mim. Deus me conhece na intimidade muito mais do que eu mesmo. Você já imaginou isso, meu irmão? Deus conhece você muito mais do que você mesmo se conhece. Ele é mais íntimo de você do que você mesmo. Por isso que é interessante, quanto mais eu conheço ao Cristo, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu me aproximo de Jesus, da revelação, mais eu me aproximo de mim mesmo. Quanto mais eu vou me aproximando do Cristo, mais ele me apresenta a mim. Mais eu passo a conhecer a mim. Perceba que beleza e que realidade tão verdadeira. Porque eu vou me aproximando da verdadeira luz. Eu vou saindo das trevas. E quando eu vou vendo a luz efetivamente, eu vou percebendo a miséria que existe em mim. E isto é libertador, quando eu me deparo com essa misericórdia ante a minha miséria. Então você vai percebendo esta realidade que a Dei Verbum já vem nos colocar aqui, já no número 51 do Catecismo. E ele vai continuar, né? No número 52 ele diz: Deus que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens. Isto é tremendo. Criados livremente por ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Então Deus nos adota, podemos assim dizer, em Cristo Jesus. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. Percebe que é digamos assim, um auxílio sobrenatural da graça. Já não é mais o esforço natural da razão que nós vimos na aula passada. Agora estamos falando do auxílio sobrenatural da graça. Deus se revela e, revelando-se, você vai perceber que ele tem esse propósito para que nós possamos conhecê-lo e amá-lo, bem além do que seríamos capazes por nós mesmos. E mais adiante, no número 53, ele vai dizer assim: o projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. É interessante observar esta condição de nosso Senhor Jesus Cristo. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras. É a própria vida de Cristo isso aqui. Cristo, ele age por ações e por palavras. Interessante percebermos que ele utiliza primeiro ações e depois palavras, né? As ações, elas devem vir primeiro. As palavras vêm depois. Lembrei-me agora de uma fala de São Francisco de Assis, atribuída a São Francisco de Assis, quando ele vai mandar os seus seguidores a evangelizar, né? Evangelizem a todos, se for necessário, use de palavras. Ou seja, primeiro as ações, primeiro as atitudes, primeiro os atos evangélicos, né? Se for necessário, quando houver uma necessidade, use de palavras, ou seja, as ações que devem iluminar as palavras, vamos dizer assim, né? As ações de Cristo já dizem muita coisa. As ações iluminam as palavras e as palavras de Cristo iluminam as suas ações. Então você vê justamente esta realidade. As ações de Cristo dizem muito sobre aquilo que ele fala. E as próprias palavras de Cristo dizem muito acerca das suas ações. É como se elas se confundissem, né? Diante desta condição. Estão intimamente ligadas entre si e se iluminam mutuamente. É o que nós vamos perceber que a Dei Verbum, no número 2, vai também estar tratando, né? Este projeto, continua aí no número 53, este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem,
prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz a si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. É isso que nós podemos perceber se nós formos observar ao longo de toda a história da salvação. Você já bem percebe, né, desde o livro do Gênesis, né, que Deus ele já se revelava. Até mesmo antes do pecado original, você bem pode perceber que Deus já tinha uma certa relação com os nossos primeiros pais, conforme nós já vamos notar no capítulo 1 do Gênesis, capítulo 1 e 2 do Gênesis, né? Já existia uma certa relação com nossos primeiros pais. A realidade sobrenatural que nós vemos no Gênesis ali não acontecia somente com a relação do homem com a serpente, mas acontecia no sentido do homem com Deus. A intimidade, havia uma intimidade com Deus ali no Gênesis, né? Já havia uma certa revelação de Deus ali no Gênesis e que foi distorcida por ocasião do pecado original. Mas é interessante observarmos que mesmo por causa e mesmo diante do pecado original, esta relação com Deus ainda não fora totalmente perdida. O Senhor continuava a revelar-se ao homem. Nós vamos percebendo esta condição, a relação que Deus tinha com os nossos primeiros pais lá no início mesmo do Gênesis, depois com o próprio Noé, depois a relação que Deus teve com Abraão, né? E depois com os demais patriarcas. Nós vamos percebendo que Deus se relacionava e se revelava gradativamente, como diz aqui no Catecismo, gradualmente com o homem. Claro e evidente que ele não se revelou de uma vez, ele foi se apresentando aos poucos. Se você observar o contexto histórico do Antigo Testamento mesmo, você vai perceber que existiam povos, de fato, muitos povos pagãos, de fato, muitos povos que apresentavam diversos deuses, né? De fato, a realidade da idolatria era muito frequente, muito forte, especialmente nos primeiros povos, os povos mais antigos. Nós vamos perceber isso. Nós vamos notar que Deus gradativamente ele vai se apresentando, se revelando, até que isso possa culminar, atingir a plenitude em Cristo Jesus, né? Vai se apresentando a Moisés na sarça ardente, depois de Moisés que conduz o povo pelo deserto, né? Depois vem Josué, filho de Num, que nós também vamos observar as batalhas que Josué vai comandar, isto no Antigo Testamento. Nós vamos perceber logo depois dos juízes, a realidade dos reis, né? A época dos reis. Nós vamos notar a realidade de Saul, de Davi, de Salomão, os reis que tiveram também uma relação com Deus. Deus aos poucos se manifestava gradativamente. Depois, a condição profética, a realidade dos profetas, né? A própria Sagrada Escritura sendo escrita ao longo de séculos, né? E evidenciando justamente a formação de um povo que estava ali devotado a rezar ao Deus de Israel, né? Chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus ia se manifestando efetivamente para este povo, né? Aos poucos ia se apresentando, até que chega um determinado momento que ele mesmo vem. É o próprio Cristo Jesus quem vem. O próprio Deus vem ao nosso encontro. Atingiu-se a plenitude da revelação. A revelação atingiu o seu ponto alto, o seu cume em Cristo Jesus. E aí nós temos esta passagem belíssima que você vai observar aí, também no número 53, atribuída aqui a Santo Irineu de Leão, né? É lindo esta realidade do catecismo, porque ele passeia pela história da igreja. Santo Irineu de Leão, ou de Lyon, ele morreu, digamos assim, para você ter uma noção, no ano 202 depois de Cristo, né? Obviamente. No ano 202, ou seja, no século III, no início do século III. Né? Só para você ter uma ideia, ele escreveu um documento, digamos assim, uma obra, né? Que a história da igreja também utiliza bastante na luta contra o gnosticismo, que era uma heresia muito comum, ainda muito presente em alguns momentos, em alguns lugares, em alguns pontos específicos atualmente, mas naquela época de Santo Irineu era uma heresia terrível, né? E ele escreve um tratado, digamos assim, um documento riquíssimo, que inclusive para nós católicos é um documento histórico de grande importância, chamado Adversus Haereses, né? Contra as heresias. Documento de valor histórico incalculável,
né? E neste documento ele vai assim dissertar, né, discorrer sobre a realidade da verdade, sobre a realidade da igreja. Ele vai inclusive dar ali no documento, falar inclusive uma sequência dos 12 primeiros sucessores de Pedro, se assim pudermos observar, né? Ele mesmo vai citar os 12 primeiros sucessores de São Pedro, o segundo Papa, né? O segundo sucessor de Pedro, caso Lino, depois Anacleto, depois Clemente. Ele mesmo vai fazendo a relação. Clemente, depois Evaristo, depois Alexandre I, Sexto I, Telésforo, depois Higino, Pio I, Aniceto, Sotero, Eleutério, até o Papa da época dele. Eu estou só contextualizando para que você possa ir compreendendo a beleza e a riqueza que nos é trazida aqui no Catecismo. Para que você entenda que essa fala, ela data do século III, a fala de Santo Irineu de Lyon. Ele que faz esse catálogo dos 12 primeiros sucessores de São Pedro. Desde Lino, que foi o segundo Papa, até Eleutério, que foi o Papa contemporâneo dele, que morreu em 189. E chegou até, digamos assim, a ser contemporâneo de Santo Irineu de Lyon. E ele vai falar um pouco desta pedagogia divina que faz justamente a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Observe o que ele vai dizer aqui no Adversus Haereses, no número 26 aqui da nota de rodapé. Ele vai citar, que foi tirado justamente dessa obra. Ele vai dizer o seguinte, olha: o verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a apreender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Isso é lindo, se nós pudermos observar esta riqueza teológica, inclusive, aqui. Observe, o verbo habita no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a apreender a Deus. Ou seja, Deus, como dizíamos, há uma infinitude, né, entre Deus e o homem. Um infinito, um abismo entre Deus e o homem. No entanto, Deus vem ao encontro do homem. Deus se revela ao encontro do homem. Deus se faz homem. Mas ele se faz homem num coração extraordinário em Cristo Jesus, né? Nós não aguentaríamos, por exemplo, vivenciar esta condição de um Deus fazendo carne, vamos dizer, em nós, mas ele se faz carne em Cristo, neste coração extraordinário, para que o homem pudesse apreender a Deus e Deus pudesse também se acostumar a habitar no homem. Olha que interessante. Como se Deus realmente precisasse se acostumar a algo, né? Porque Deus é Deus, como diz o próprio credo. Deus, é luz da luz, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Gerado, não criado. Mas você pode observar que ele veio aqui justamente para se acostumar Deus assim no homem, né? Como quem diz assim, para que Deus pudesse realmente se espremer na pequenez humana, né? Vamos ver se Deus consegue caber aqui dentro deste homem. Então, nós vamos notar justamente isso que Santo Irineu aqui vai falar, né? De tão grande que Deus é, ter que se fazer tão pequeno para estar dentro de um homem, né? Da condição humana, podemos assim dizer. É bem interessante observar, mas é aquela fala mesmo de São Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, se você for perceber aquela fala de São Paulo, que Deus ele não quis usar, vamos dizer assim, sobremaneira a condição de sua divindade, né? Ele não quis causar da sua divindade uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, né? Ele realiza o que a gente chama de kenosis. Ele é um esvaziamento de si próprio. Ele não se esvaziou de uma característica sua. Ele não se esvaziou de uma realidade qualquer que ele tenha. Ele se esvaziou de todo. Ele se esvaziou a si mesmo para estar na condição humana, né? E vivendo uma condição humana vazia, como se diz assim, do esvaziamento, do aniquilamento da divindade ali no homem. Veja como Deus realmente ele se revelou de uma forma a se tornar-se efetivamente bem pequeno, ao ponto de nós notarmos simplesmente um homem. É só um homem ali, mas um homem que é Deus, né? Um homem que apresentava duas naturezas, natureza humana, natureza divina, na única pessoa do Verbo eterno do Pai. Então nós podemos perceber esta realidade, esta condição
desta kenosis, deste esvaziamento, deste aniquilamento, se assim pudermos perceber, e que São Paulo aos Filipenses fala com tanta maestria na sua carta. Nós vamos notar, inclusive, que ele diz justamente para que Deus se acostume ali a habitar naquela pequenez, né? O autor do universo, aquele que estava presente na criação, quando diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, presente na criação, de repente agora ele se faz carne, lá no menino, num recém-nascido, numa manjedoura, né? Muito antes disso, até mesmo gerado no ventre virginal de Maria, né? Coube justamente diante de uma condição, de uma realidade biológica, de um zigoto, podemos assim dizer, dentro de um ventre materno, sendo ali gerado. Note o tamanho do esvaziamento que Deus realiza ali por amor a cada um de nós. Então nós vamos notar justamente segundo o beneplácito do Pai, quando ele vai colocar esta condição. E aí você vê as etapas da revelação, existem várias etapas que o catecismo aqui vai colocar, né? A realidade dessas etapas aqui que corresponde justamente. No número 54 ele vai falar desde a origem, Deus já se dava a conhecer aquilo que falávamos há pouco. Ele diz assim, criando pelo verbo o universo e conservando-o, Deus proporciona aos homens nas coisas criadas um permanente testemunho de si. Nas coisas criadas, Deus já dá testemunho dele. E além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo, desde os primórdios, a nossos primeiros pais. Ele já se apresentava aos nossos primeiros pais. Isso nós já percebemos aí, você vê a citação que foi tirada justamente da Dei Verbum, da Constituição Dogmática Dei Verbum. Ele convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecente. Veja bem, Deus cumulou o homem de uma graça e de uma justiça resplandecente na criação. É bem interessante percebermos isso. Podemos notar que os nossos primeiros pais eles eram dotados daquilo, e você bem pode tomar nota disto, eram dotados daquilo que chamamos de dons preternaturais, né? Podemos falar da realidade da imortalidade, da realidade da impecabilidade e da realidade da impassividade. Perceba bem isso. Deus dotou o homem com dons assim, preternaturais, da imortalidade, a realidade de enxergar a morte, vamos dizer assim, como um trampolim de fato para chegar até Deus, efetivamente. Com o pecado original, essa realidade acabou sendo distorcida. Como nós vemos a morte? Como nós enxergamos a morte? Nós enxergamos a morte como algo trágico, como algo terrível, como algo que ninguém quer passar, que ninguém quer atravessar, né? Mas observe a vida dos santos. Quando você vê Santo Antônio de Pádua chegando ao termo da sua vida nesta terra, ele diz o quê? Estou vendo a glória de Deus. Quando você se depara com Santo Estevão, dos Atos dos Apóstolos, sendo apedrejado, estando para morrer, o que ele diz? Eu estou vendo a glória de Deus. É como que uma alegria invadindo o coração deles, porque morrendo, eles iriam se entregar e se encontrar diretamente a Deus, iriam cair efetivamente nos braços do Pai. Mas essa não é a nossa reação natural. Ou seja, a realidade da morte passou a ser completamente distorcida por ocasião do pecado original, até porque o salário do pecado é a morte. E aí a morte tal como nós acabamos enxergando. Mas se notarmos na vida dos santos, eles praticamente como que desejavam essa experiência para estar com Deus. São Paulo mesmo vai dizer, quisera o Senhor que eu realmente me desgarrasse dessas cadeias para estar com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor ainda não quer isso. Eu ainda tenho o que fazer aqui. Então, paciência, tem que ficar ainda aqui preso a este mundo. Mas você vê que a realidade dos santos é como que uma recapitulação, né, desta condição dos nossos primeiros pais antes do pecado original, se assim bem pudermos notar. Eu me lembro que São João da Cruz, santo doutor místico da igreja no século XVI, ele já dizia muito a respeito dessa experiência. Quando estava para morrer, rezando a chamada liturgia das horas, né, as vésperas, vamos dizer assim, já ao término do dia, já para o anoitecer, rezando as vésperas, já enfermo, e ele questionando que horas estava, né, daquele momento, e aquela realidade toda já moribundo,
E quando disseram tal hora da madrugada, e aí ele diz as laudes, aquela oração inicial da manhã, a liturgia das horas, as laudes, eu vou rezar, olhando para ele. Ou seja, você vê o contexto de entendimento de morte dos santos. Como diverge do nosso próprio entendimento de morte, que muitas vezes não queremos. Né? Um dom que muitas vezes foi para a realidade da imortalidade, do entendimento do que é a realidade do ser mortal. Né? Outra condição que nós passamos a perder por ocasião do pecado original, a realidade da impecabilidade, ou seja, a tendência à queda, a tendência, aquilo que a gente chama de concupiscência, né? A tendência à queda, efetivamente. O homem passou realmente a ter uma tendência maior a pecar, a se afastar de Deus. Este tom da impecabilidade com o pecado original, ele foi perdido, né? Se nós pudermos perceber aí dentro desta condição. A tendência, de fato, a fraqueza humana que passou a imbuir efetivamente o coração humano, né? A busca e a tendência de buscar coisas que distanciam até de Deus, de onde vem tantos vícios, tantas realidades, tantos pecados, né? E a impassividade, ou seja, o homem também perdeu este dom, né? Agora, qualquer coisinha faz o homem sofrer, né? Impassível, alguém impassível é alguém que não sofre. Pois bem, o homem perdeu este dom preternatural por ocasião do pecado original. E aí ele tem uma tendência grande ao sofrimento e a lamentar-se com o sofrimento, né? Isso que nós podemos perceber aí já no número 54 do Catecismo da Igreja, quando ele vai falando justamente sobre essa condição, número 54 e 55, né? Quando diz que esta revelação, ela não foi, apesar do pecado original, ela não foi interrompida por ocasião do pecado dos nossos primeiros pais. Deus, com efeito após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Então você também observa este relato da Dei Verbum aqui nessa condição. Você bem nota, inclusive, né, que mesmo com o pecado original, mesmo com as perdas que nós tivemos, né, os dons que poderiam nos conferir esta vontade, este desejo de estar cada vez mais com Deus que foram perdidos, mas ainda assim a revelação de Deus não foi interrompida, né? Houve uma perda da nossa distorção do entendimento do que é Deus, mas ela não foi interrompida mesmo após a queda do pecado original, a queda dos nossos primeiros pais. Ela vai aos poucos sendo apresentada e gradualmente sendo vivenciada. Quando você observa, por exemplo, aí ainda no número 55, ele fala quando da desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Você nota aí também essa oração eucarística 4, uma oração antiquíssima também da Igreja, se nós observarmos esse contexto do catecismo. Você pode observar, inclusive, que Deus, ele, no Antigo Testamento, várias e várias vezes, ele vai trabalhando no coração do homem, preparando, muitas vezes até advertindo, exortando, em alguns casos até castigando mesmo, para o bem, mas sempre conduzindo o homem para a plenitude da revelação. Você nota ao longo de todo o Antigo Testamento, né? A caminhada do povo pelo deserto, até chegar à terra prometida de Canaã. Você vai notando o trabalho pedagógico de Deus na condução deste povo, né? Numa travessia que duraria algumas semanas, ela acaba durando 40 anos, como diz a Escritura, como forma mesmo de educar o povo, até pedagogicamente, para que o povo pudesse ir se preparando mesmo. É um preparo para que essa revelação pudesse atingir o seu cume, a sua plenitude. E aí nós já vemos no número 56, você pode observar aí no Catecismo, número 56, a aliança com Noé. Né? Ele vai tratar uma primeira aliança que nós evidenciamos, inclusive esta experiência aqui é muito evidenciada e tratada até mesmo por realidades daqueles que não conhecem a Deus, né? Que ainda não conhecem a Deus. Se você observar
a Sagrada Escritura mesmo, né, dos primeiros capítulos, se você notar, né, o episódio da criação. Se você observar logo em seguida, vem a realidade do pecado original, a queda, né? Vem a condição do primeiro assassinato, digamos assim, que a Sagrada Escritura relata, que é aquela realidade de Caim e Abel, né? Nós vamos percebendo a condição do homicídio ali já se evidenciando, ou seja, os primeiros capítulos do Gênesis, você vai notando que é todo um trajeto, né? Vem a experiência de Noé, né? Vem a experiência também da Torre de Babel, né? Até chegar no capítulo 11, quando nós vamos evidenciar aí no livro do Gênesis, neste capítulo 11, já fazendo menção aqui a Abraão, a figura de Abraão, se assim bem pudermos observar. Ou seja, até o capítulo 11, se nós evidenciarmos, a Sagrada Escritura vai tratar da chamada pré-história bíblica, né? A partir do finalzinho do capítulo 11, já começo do capítulo 12, começa uma nova história, que é a história dos patriarcas. A história de formação efetiva do povo de Deus. Mas teve um povo antes, né? Teve um povo que veio antes de Abraão. No caso aí estou falando de Noé, estou falando daquela realidade de Babel, né? O povo que veio antes de Abraão e de sua descendência. É a aliança que Deus faz com Noé. É bem interessante observarmos esta realidade, porque Noé aqui não necessariamente é o povo de Deus, né? Noé aqui corresponde a simboliza, digamos assim, uma realidade de diversos outros povos. Povos, inclusive, que não estão dentro do povo, digamos assim, de Israel. Observe o que ele vai dizer aqui. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade, passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens, agrupados segundo seus países, cada um segundo sua língua e segundo seus clãs. Você bem pode observar aí justamente esta condição, quando ele vai falar bem, de forma muito clara aqui, que a salvação vem de fato para todos. No entanto, a economia divina, que ele vai referir-se a Noé justamente como alguém que está fora desse povo de Deus que será constituído, né? Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Você pode notar aqui, inclusive, toda uma referência que ele faz a este governo que estava querendo se instalar aqui e que Deus vai e dispersa mediante a realidade da confusão das línguas. Mas você nota, inclusive, aqui no número 58, quando ele diz assim: a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações. É importante observar isso. Você pode observar, vamos supor, uma tribo africana, de pagãos, né, que está ali para ser evangelizada. Ou seja, é sempre lembrando esta aliança. A aliança de Noé, uma realidade paganizante, uma realidade pagã, que não estava inserida, digamos assim, no povo de Deus, mas que é passível. Lembrando-se desta aliança, é passível de que aquele povo, aquele africano, aquela realidade, digamos assim, pagã, né, uma tribo bem distante, bem longínqua, ainda precise realmente ser evangelizada. Isso para nós é uma grande consolação, nós que somos evangelizadores, né? Porque se nós pudermos observar o pregador quando ele sai para pregar, a graça de Deus já está lá, esperando pela sua pregação. A graça de Deus, mas mediante esta aliança com Noé, ela já está lá, no objeto da sua pregação. É isso que nós podemos perceber aqui no número 58, quando ele vai dizer assim: assim a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Isso é bem interessante e é uma grande consolação para nós. Esta realidade de perceber que o pregador, quando ele sai para pregar, a graça de Deus já está lá, no lugar onde ele vai alcançar com a sua pregação.
né? Observando, inclusive fazendo observância a esta aliança de Noé. E aí nós podemos notar também que Deus, a partir do número 59, Deus também vai se revelar elegendo Abraão. E aí toda essa realidade que falávamos há pouco, né? Abraão aqui, é interessante notarmos que, diante de toda esta condição, para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abrão, né? Depois será chamado Abraão, para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa. É bem interessante porque há uma revolução aqui, né? Quando você chega lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, no episódio em que Deus ele fala a Abraão, né? Você vai notar que Deus ele não apresenta uma imagem e não apresenta um nome. Nem tem imagem e nem tem nome. Isto, para aquele contexto, acaba sendo uma revolução, você observar. É uma revolução. Por quê? Porque os deuses antigos, os deuses dos povos pagãos, todos eles tinham uma imagem. E todos eles tinham nomes. Se tinham imagem, tinham nomes, para os povos antigos e para a própria teologia que vai considerar, vai dizer o seguinte: se eles têm imagem, têm nome, é porque é fácil de manipulá-los, né? É possível manipular. E aí, de repente, aparece um ser que fala com Abraão, e esse ser não tem uma imagem definida e não tem um nome. E manda Abraão sair da sua terra, de Ur, da Caldeia, para a terra que ele iria mostrar, né? Seria a terra de Canaã. E aí, de repente, vamos imaginar a cena. Abraão chega para Sara, sua mulher, sua esposa, e diz: vamos sair daqui porque um Deus, ele me pediu para que eu saísse dessa terra e fosse para a terra que ele iria me mostrar. E ela disse: que terra é essa? Vamos imaginar, né? Que Deus é esse? Qual o nome dele? Como é ele? E Abraão dizer: eu não sei. Eu não sei, ele não se mostrou para mim. Eu não tenho a imagem dele, eu não tenho o nome dele, né? Eu não tenho nem como invocá-lo, porque eu não sei nem como eu devo chamá-lo. Olha só como é que Deus vai revelando-se gradativamente ao povo. Ele começa a se revelar a Abraão desse jeito, né? Se assim bem pudermos perceber. E aí você vai notando que Abraão vai precisar efetivamente exercitar aquilo que a gente chama de fé. Né? Uma coisa que nós percebemos que ele realmente mudou a sua direção, mudou a sua rota, uma metanoia ou metanoia, né? Se nós percebermos assim, uma mudança de direção, uma mudança de rota, aquilo que nós podemos entender na nossa linguagem mais atual, por conversão, né? Houve uma conversão ali de Abraão, por isso que ele mudou de nome. Abrão, né? Pai, digamos assim, de um povo, Abraão, pai de um povo. De Abrão passou a Abraão, né? Ou seja, se nós formos evidenciar aí, na etimologia do hebraico, pai de muitas nações ou de muitos povos, né? Então você vai percebendo que Abraão precisou exercitar aí uma realidade de fé. Por isso que ele também pode ser considerado como um pai, né? Da fé, porque justamente foi necessário uma fé mais expressiva da parte dele, para que ele pudesse atender a este pedido, a este chamado da parte de Deus. E se você for notar mais adiante, você vai perceber que isso se salienta bem mais efetivamente lá na sarça ardente. Quando você pega lá o livro do Êxodo, no capítulo 3, é bem interessante como Deus se revela para Moisés naquele episódio tremendo da sarça ardente, né? Em que aquela sarça que arde, que queima sem se consumir, Deus se apresenta a Moisés, manda que Moisés vá ter com o faraó, que se apresente ao faraó. Moisés diz: mas eu vou dizer o que para ele? Quem foi que me enviou? O que eu vou dizer para ele? E aí Deus se revela para Moisés de uma forma bem interessante, porque revelando-se ele fica mais escondido ainda, né? Revelando-se Deus a Moisés, parece que envolveu-se ainda em mais mistério. Por quê? Porque Moisés vai dizer justamente como Deus mesmo mandou que ele dissesse ao faraó: eu sou, ajuntou-se o Deus de teu pai. Ou seja, eu sou, me mandou aqui. Uma revelação, se nós pudermos perceber, que quanto mais Deus tenta se revelar, menos
digamos assim, ele se revela ao nosso entendimento, à nossa compreensão, né? Quando ele vai dizer mesmo, eu sou aquele que sou, eu sou o que sou. A forma como Deus gradativamente vai se revelando pela história da salvação, aquilo que nós chamamos de pela economia da salvação, né? Ou a economia divina, como nós percebemos aqui no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 56. Nós vamos percebendo justamente essa condição. A economia aqui, para que você possa se situar, não tem muito a ver com essa questão financeira, como a gente está acostumado a falar, né? Economia aqui está mais relacionado com uma realidade mesmo, digamos assim, tratando toda a condição como uma realidade dos afazeres de uma casa, né? Podemos assim dizer. Imagine você, o mundo como uma grande casa, a humanidade como uma grande família, e Deus, como pai de família, né? Ele vai tratar dos afazeres desta família, dos afazeres desta casa. Podemos assim dizer que seria tudo aquilo que acontece ao longo da história da salvação em que Deus está intervindo na história, está arrumando, digamos assim, a casa, podemos assim dizer. Chamamos de economia, né? Dentro desse processo aqui etimológico, a economia de salvação, os acontecimentos existentes na história da salvação desde o momento da criação até o fim dos tempos. É Deus agindo, é Deus colocando ordem na casa, podemos assim dizer. Isto seria o que chamamos de economia. Por isso que quando chega Jesus Cristo no Novo Testamento, vamos falar em uma nova economia de salvação. Entende? A economia do Antigo Testamento é uma economia da antiga aliança, né? Oikos, nomes, né? Se nós formos observar do grego. Então nós vamos percebendo esta abordagem e condição. E aí quando nós observamos a partir do número 62, nós temos aí que Deus vai formar o seu povo. Israel, manifestando-se ao longo de toda a história do povo de Israel, seja por meio da sarça ardente, seja por meio da caminhada do povo de Israel pela terra, para a terra prometida, né? Passando ali pelo Mar Vermelho, aquele episódio belíssimo que você também vai observar do Mar Vermelho que se abre para que o povo possa passar a pé enxuto, né? Sendo liberto da escravidão do Egito, das garras, digamos assim, do faraó, do poder tirano do faraó, em direção à terra prometida, passando pelo deserto. Deus aos poucos vai se revelando por meio da realidade do maná, das codornizes, né, que nós observamos no livro do Êxodo, toda aquela trajetória. E nós vamos chegando aí no número 65 do Catecismo, quando esta realidade da revelação ela atinge o seu cume. Se nós assim bem pudermos notar, até mesmo as mulheres têm uma participação nesse processo da economia divina, da economia de salvação. Se você observar, por exemplo, aqui, o próprio Catecismo, no número 64, um pouco antes, ele vai dizer: as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite, Esther, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas todas, a figura mais pura é a figura de Maria. Aliás, se nós observarmos todas estas mulheres, tem um pouco da Virgem Maria aqui prefigurada nestas mulheres, né? Seja em Sara, como a esposa de Abraão, seja em Rebeca, como a esposa, se formos observar, de Isaac, né? Seja de Raquel, como a esposa, pelo menos aquela que Jacó amava, né? E tantas outras que vieram em seguida, aí prefiguram a imagem, digamos assim, de Maria, que também atinge, digamos assim, uma pureza mais elevada, justamente porque é a mãe de nosso Senhor. E no número 65, nós percebemos aí a plenitude de toda a revelação em Cristo Jesus, mediador de toda esta condição. Quando nós notamos aí, no número 65, que Deus tudo disse no seu verbo, né? Toda a revelação agora será condensada em Cristo Jesus. Muitas vezes e de diversos modos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 2. Você vê que Deus agora fala por meio do seu Filho. E este Filho é Filho de Deus por natureza. Podemos assim perceber. Ou seja, agora com a revelação, de repente, podemos notar, mediante o nosso estudo, que Deus tem um Filho, né? Que Deus, ele manifestou-se no seu Filho. Como diz a carta aos Colossenses, que vai dizer
que diante do Deus invisível, né? Jesus Cristo é a manifestação do Deus invisível. É aquilo que é visível, podemos assim observar, né? Manifestação do Deus que é invisível. São João Damasceno, ele que foi um grande padre da igreja, grego, um dos últimos padres gregos da igreja, e vivenciou por volta do século VII, mais ou menos, né, a sua vida. Ele vai tratar sobre a realidade das imagens. Ele escreve um documento também belíssimo contra os iconoclastas, né? E ele vai falar algo tremendo e maravilhoso com relação à realidade das imagens, quando ele diz, a partir do momento em que Jesus Cristo se faz homem, e agora eu posso ver que Deus se fez homem, agora eu posso fazer uma imagem daquilo que eu vi de Deus. E de repente ele faz a imagem de um homem, porque agora eu pude ver Deus num homem. Então você vai percebendo que a nova economia de salvação vai assumindo essa realidade, inclusive das imagens, com um outro contexto que não tem nada a ver com aquele contexto idolátrico apresentado ao Antigo Testamento, que mais adiante nós vamos dissertar um pouco, discernir um pouco, discorrer um pouco a respeito dessa realidade das imagens, se assim bem pudermos evidenciar. Mas aí nós vamos perceber ainda, quando ele mesmo vai colocando aqui no número 65, esta realidade e condição, quando diz aqui que Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de uma maneira luminosa, comentando a passagem de Hebreus, e você tem aí justamente esta citação de São João da Cruz, quando ele vai falar justamente na sua subida do Monte Carmelo, ele vai discorrer sobre a realidade da revelação de Cristo. E vale a pena você beber desta fonte, porque é a fonte da espiritualidade de um grande santo, de um místico, de um doutor da igreja. Ele vai dizer assim, porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Muito bem, meus irmãos. Agora que Cristo apareceu, se revelou, não há mais necessidade de nenhuma outra revelação, porque ela atingiu a sua plenitude. Já não há mais o que ser revelado, como diz o número 66. Não haverá outra revelação, se assim bem pudermos perceber e observar. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós podemos evidenciar também na Constituição Dei Verbum do Vaticano II. Ela também vai falar sobre isso. Não devemos mais esperar nenhuma outra revelação, porque ela já se concretizou, se completou, digamos assim, em Cristo Jesus. Não há mais o que ser revelado, né? Aquilo que foi escrito, até que foi definido como cânon da Escritura Sagrada, que acabou, que culminou efetivamente com a morte do último apóstolo, que foi São João, e nós percebemos também a presença do Apocalipse, né? O último dos livros do Novo Testamento a ter sido escrito. Não há mais o que ser revelado. Não devemos esperar uma nova revelação pública. É isto que nós evidenciamos aqui, ao longo deste processo. Para finalizarmos este nosso momento, nós podemos finalizar com o número 67, em que ele vai dizer assim: no decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido recomendadas pela autoridade da Igreja, reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Isso é muito importante, porque por vezes nós valorizamos excessivamente revelações privadas. Que revelações privadas são essas? Revelações como, por exemplo, populares que nós
evidenciamos muitas, inclusive reconhecidas pela igreja. Vamos citar algumas. Revelações de Nossa Senhora, como por exemplo em Fátima, em Portugal no caso, né? Revelações em Lourdes, revelação em La Salette, revelação na França, né? Em determinadas áreas da França, Nossa Senhora das Graças, tantas devoções que vão surgindo, né? Revelações de alguns santos, revelações privadas de alguns santos. O catecismo é claro ao afirmar que não existe nenhuma outra revelação privada que possa completar a revelação única e pública de nosso Senhor Jesus Cristo, que já aconteceu, né? Ela não vai completar, ela não vai melhorar. Ela pode nos ajudar a melhor viver esta revelação pública. Isso é muito importante, porque há que muitas vezes a gente valoriza excessivamente as revelações privadas, e devem muitas vezes ser valorizadas, até com cunho devocional, né? Mas é necessário que a gente aprenda, de fato, a evidenciar a revelação pública em Cristo. Não tem mais nenhuma novidade a ser apresentada, que deve ser crida, que deve ser acrescentada ao depósito da fé, como ele mesmo vai colocar. Nem mesmo as revelações privadas, nem mesmo as revelações de Nossa Senhora privadas, né? Em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe, né? E tantas outras revelações que Nossa Senhora apresentou ao longo dos séculos, mediante o contexto histórico. Mas a revelação pública de Cristo Jesus, essa já nos foi apresentada e não há mais o que se acrescentar. Isso é muito importante. As revelações privadas e reconhecidas pela Igreja, elas devem nos ajudar a melhor viver a única revelação pública em Cristo que já nos foi apresentada. E até a segunda vinda de Cristo, a sua parousia, o seu retorno, digamos assim, não haverá mais nenhuma outra novidade dentro deste contexto. Com isso, nós vamos finalizando o nosso momento de formação e de aula aqui. Você ainda dispõe do número 68 ao número 73, em que você pode aqui observar o resumo de tudo aquilo que nós mencionamos ao longo desta aula. Quero desde já louvar e bendizer a Deus pelo dom de sua vida mais uma vez, pelo seu sim, né? Pela sua adesão a essa proposta, que foi tremenda, fantástica, maravilhosa, de você poder realmente se dedicar ao estudo da doutrina católica, ao estudo mesmo de uma catequese, de forma séria, de forma honesta, né? Buscando efetivamente a graça de Deus sobre a sua vida para que você possa aprender mais as coisas do alto. E vamos seguindo nesse itinerário, vamos seguindo nessa caminhada pastoral, dessa catequese pastoral, para que a gente possa efetivamente buscar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quero bendizer a Deus pelo dom de sua vida, pedir para que Deus realmente te conceda a graça da perseverança. Que Deus, desde já, vá tirando do seu coração todo o cansaço, toda a angústia, toda a impaciência, porque por vezes o estudo custa, por vezes o estudo é difícil de ser encarado, mas que Deus possa te conceder a graça mesmo da paciência, da perseverança no estudo, na perseverança até mesmo de assumir uma vida intelectual, que é um pouco mais dura que o próprio trabalho físico. Que Deus realmente possa vir em teu auxílio e em teu socorro, diante das tuas necessidades. Rezemos esta Ave Maria pelo dom da sua vida, também pela sua casa, pela sua família, por este projeto pastoral, que ele possa realmente render frutos para tantos corações que precisam alcançar e chegar ao conhecimento da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,